ver a igreja cheia. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos expondo os 10 mandamentos. Cada um desses domingos nós estamos expondo cada um desses preceitos de Deus. Mandamento 1, mandamento 2. Chegamos então no mandamento de número 3. E eu peço para que você, por favor, abra comigo em Êxodo capítulo de número 20. Para aqueles que estão nos visitando, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Nós amamos o Senhor Jesus, amamos Cristo Jesus, amamos o Evangelho, e é por causa do nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. E eu lhe dou as boas-vindas a você que está nos visitando. Seja muito bem acolhido, acolhida por todos nós. Que você venha ouvir a mensagem do Evangelho e responder com fé a mensagem do Evangelho. Irmãos, nós não temos departamento infantil nos nossos cultos públicos. As nossas crianças ficam aqui com a gente, cultuando o Senhor Deus conosco, mas ali atrás você tem um roteiro para essas crianças. Você pode ali pegar se você assim desejar. Vem com estojo, já vem com um roteirozinho. Por vezes na mensagem eu estarei me direcionando às crianças e é muito bom elas terem esse roteiro, tá bom? Só vou pedir, João, por favor, tira um pouco de eco aqui para mim. Tem bastante eco aqui em cima. Êxodo capítulo de número 20, irmãos. Agora você... Opa, beleza. Eu estava no meu primeiro ano do meu seminário teológico lá em João Pessoa. Eu era um jovem aí de 18 anos, sem uma instrução teológica, sem uma instrução bíblica madura acerca da fé. E no primeiro semestre eu fiz alguns amigos ali. Eu sempre gostei de rir, irmãos. Sempre gostei de contar piadas e contar histórias e causos aí da minha vida. E aí, até aí tudo bem. Não há nenhum problema em falar uma história engraçada, em contar uma piada. Mas num fatídico dia, irmãos, no meio do corredor do seminário teológico, lá estava eu, numa roda de conversas com alguns amigos, e todos ali contando casos engraçados que aconteceram nas suas igrejas, porque se é um lugar que acontece coisas engraçadas, é no meio do povo de Deus, né? Por vezes a gente ri bastante com algumas histórias e com aquilo que a gente percebe e ouve, né? Com algumas histórias assim, nessa comunhão gostosa que nós temos entre o povo de Deus. E para não ficar de fora, eu tentei então me enturmar ali com aquele grupo, todos jovens, contando uma piada, irmãos. Contando uma piada. Porém, a piada que eu contei naquele dia não era nada engraçada. Era uma piada pecaminosa. Não porque havia algum conteúdo baixo, não porque era uma piada imoral, com algum conteúdo baixo na sua piada, não. Mas porque era uma piada que envolvia a pessoa santa de Jesus. O conteúdo da piada envolvia um dos milagres de Jesus. E eu me lembro, irmãos, que eu estava contando essa piada, eu estava no meio dessa piada, não consegui nem concluir a minha piada, quando eu senti alguém me puxando de forma violenta pelo colarinho da minha camisa, me tirando do meio daquela roda e me esmurrando contra a parede. Era ninguém menos do que a doutora Barbara Ellen Burns, uma missionária
que naquela época estava 40 anos servindo no Brasil como missionária, dentro dessas instituições teológicas. Uma senhora muito piedosa, cabelinhos brancos, no alto dos seus quase 80 anos. Ela colocou o dedo assim na minha fuça e ela me repreendeu, dizendo: jovem, nunca mais conte uma piada envolvendo o santo nome de Cristo Jesus. Irmãos, eu tremi. Eu pensei que ela ia me bater e eu pensei que eu seria expulso do seminário, porque foi algo muito violento, sabe? E eu nunca mais me esqueci daquilo. Depois do susto, irmãos, ela me levou a refletir sobre o terceiro mandamento. E como nós fomos levados, irmãos, a quebrá-lo constantemente, principalmente nós, brasileiros. Eu jamais me esqueci daquele episódio e com certeza eu jamais vou esquecer. Aquela repreensão me ajudou a olhar devidamente aos 10 mandamentos e o peso que Deus coloca em sua lei, principalmente nesses primeiros mandamentos que falam acerca da glória do nosso Deus. E aí eu quero ler com você, depois dessa confissão de pecados, quero ler com você Êxodo capítulo de número 20. Doutora Bárbara Ellen Burns, eu tenho um grande sonho de trazê-la uma vez aqui, um dia trazê-la aqui. Ela ainda está ministrando, está bem velhinha, mas ela fala sobre missões, ela é considerada a mãe de missões no Brasil, a mãe de missões. Ela veio junto com o Dr. Russell Shedd e a doutora Patrícia ao Brasil. Então, hoje ela já faz mais de 50 anos de ministério somente no Brasil. Quem sabe um dia podemos trazê-la aí em uma das nossas conferências, né? Ou no Coffee Time, talvez. Quem sabe ela venha recordar desse dia que ela quase me matou de susto, irmãos. João capítulo de número 20, verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos ler novamente? Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, nós queremos orar e te agradecer e pedir por esse momento especial, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha, por meio dos méritos do teu Filho Jesus, nos ajudar a compreender os teus mandamentos. Ó Deus, o teu Evangelho nos diz que se nós te amamos, nós devemos obedecer os teus mandamentos. Por favor, Senhor, que possamos atentar para este verso de número 7, a fim de que a nossa alma venha ganhar um temor especial, ó Deus, nessa noite, para não pecar mais contra Ti. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Eu peço, ó Deus, para que o Senhor não venha permitir que eu venha passar alguma impressão errada acerca do Teu mandamento, mas ajuda-me, Senhor, a tão somente pregar o Teu Evangelho. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Aquela repreensão, ó Deus, há quase 15 anos atrás, me ajudou a entender o peso, Senhor, e a responsabilidade de carregar o Teu precioso nome. Te agradeço, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Chegamos então ao terceiro mandamento do Decálogo, o mandamento que nos mostra o zelo pela reputação de Deus. Enquanto o primeiro mandamento nos proíbe a cultuar falsos deuses, e o segundo nos ensina acerca do culto equivocado
a não fazer um culto equivocado, o terceiro mandamento nos proíbe em banalizar o nome único do nosso Deus. Precisamos cultuar somente a Deus da maneira correta. Isso é o que os 2 primeiros mandamentos estão nos ensinando. E trilhando então neste caminho, meus irmãos, o terceiro não deixa abaixar a nossa guarda com relação ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Precisamos zelar por quem Deus é, pela reputação de Deus. E eu creio que o terceiro mandamento, juntamente com o 4º mandamento, é o dos mais esquecidos, é o dos mais não observados aqui no Decálogo. Irmãos, não é raro ouvir o nome de Deus sendo pronunciado por qualquer motivo, em qualquer circunstância e por qualquer um. Nós vivemos num período interessante da nossa existência aqui no Ocidente. Nunca antes o nome de Deus foi tão pronunciado, tão falado, contudo, nunca antes o nome de Deus foi tão hostilizado, tão menosprezado. De fato, nós nos esquecemos da santidade do Senhor. O nosso conceito acerca de quem Deus é um conceito pequeno demais, insignificante demais. E a pergunta é, por que nós chegamos então a este ponto? Porque eu, lá no início do meu seminário, eu fui levado a rir, irmãos. Eu fui levado a memorizar, reproduzir uma piada com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Com toda certeza eu fui influenciado pelo espírito irreverente do mundanismo. E diante disso, nós precisamos então nos atentar para o terceiro mandamento, que zela pela reputação do nome de Deus. O que exatamente é proibido aqui no terceiro mandamento? Obviamente, meus irmãos, que Deus não está proibindo o uso do seu nome. Deus não está proibindo o uso do seu nome. Deus quer que o seu nome seja invocado, mas não de qualquer maneira. Há uma maneira correta de fazer isso. Gary North, comentarista bíblico, ele oferece uma ilustração desse mandamento. Ele vai dizer o seguinte: o modo para começar a entender esse mandamento é tratar o nome de Deus como uma propriedade privada de marca registrada. A fim de obter uma distribuição expandida para o seu manual de propriedade com direitos autorais, a Bíblia, e também para capturar uma fatia maior no mercado de ações para franquia licenciada, ou seja, a igreja, Deus graciosamente licenciou o uso do seu nome a qualquer pessoa que o use de acordo com as suas instruções escritas. No entanto, deve ser entendido que o nome de Deus não foi liberado para o domínio público. Deus ele retém o controle legal sobre o seu nome e ameaça com penalidades sérias o uso impróprio não autorizado dessa propriedade valiosa. Todas as violações da marca registrada serão processadas até os limites totais da lei. O promotor, o juiz, o júri, e o que obriga é o Senhor Deus, aquele que tem a marca registrada, o nome dele. Em outras palavras, Deus não está proibindo o uso do seu nome, mas como portador do seu nome, Deus o restringe para o uso que ele autorizou em sua palavra. O que Deus proibiu, portanto, meus irmãos, é a trivialização, a vulgarização do seu nome. Ele deseja frear a nossa língua, a fim de levar o nosso coração à reflexão de que o seu nome está acima da mediocridade do nosso nome. O nosso nome fala muito acerca do nosso caráter, não é verdade? Se devermos
numa loja, numa instituição financeira, o nosso nome vai para o Serasa, o nosso nome fica sujo. Mas não é o nosso nome que fica sujo, é a nossa reputação. É quem nós somos. Seremos lembrados como mal pagadores. Então veja, o uso impróprio do nome de Deus é para guardar o santo nome do Senhor Deus. O seu nome e o meu nome, ele pode ser um nome irreverenciado, chacoteado, zombado. O meu e o seu nome podem ser nomes escarnecidos, mas não o nome santo de Deus. O seu nome ele deve ser lembrado, louvado e reverenciado por todos nós, por toda a sua criação. E aí eu me dirijo agora para as nossas crianças. Crianças, com certeza vocês já ouviram aquela música teológica, bíblica. Poderíamos inclusive tocar nessa noite. Cuidado, boquinha, com que fala. É, uma música teológica. Cuidado, boquinha, com que fala. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala. É exatamente isso, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, que este mandamento está nos ensinando nessa noite. A nossa boca, ela não tão somente não pode pronunciar palavrões. A nossa boca não pode falar palavrões. A nossa boca não pode falar murmurações contra Deus. A nossa boca não pode, fazer uma chacota dos nossos pais. A nossa boca não pode mentir. Mas veja, crianças, nós temos um pecado ainda maior. É quando nós pronunciamos o nome de Deus de uma maneira irreverente, sabia? E aí eu quero que você, por favor, desenhe aí no seu roteiro uma boca bem grande assim, uma boca grande com um zíper, uma boca fechada com um zíper no meio. E eu queria que você, por favor, escrevesse ao lado: eu não posso falar o nome de Deus em qualquer hora e em qualquer momento. Somente em momentos especiais e para a glória de Deus. Desenhe uma boca bem grande com um zíper, assim, de fora a fora, fechando a sua boquinha. Essa é a sua boca. Desenhe ela com um zíper. E ao lado você escreva, por favor: não posso falar o nome de Deus em qualquer momento e em qualquer hora, somente em momentos especiais e para a glória de Deus. Irmãos, o que as Escrituras, o que a Bíblia fala acerca do nome de Deus? Nos Salmos. Peguei pelo menos 2 salmos aqui, Salmo 8, verso 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Salmo 8, verso 1. Salmo 29, verso 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Qual foi a primeira petição de Cristo Jesus na sua oração, irmãos? Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A pregação apostólica, ela se consistia, irmãos, em anunciar que, por exemplo, em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. O único nome que nós podemos ser salvos é o nome de Cristo Jesus. Paulo assegurou à igreja de Roma, os nossos irmãos, a igreja de Roma:
Romanos capítulo 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso o mandamento nos proíbe com uso vão, nulo, fútil e habitual do nome de Deus. Deus, ele nos proíbe usar o nome dele sem um propósito que venha lhe render glória e honra. Irmãos, isso é tão sério que em Levíticos capítulo 24, verso 16, estabelece a pena capital para todos aqueles que quebrarem o terceiro mandamento. Levítico capítulo 24, verso 15 e 16, diz assim: diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Veja, que o texto bíblico aqui deixa muito claro para todos nós a gravidade de pecar, de quebrar o terceiro mandamento. Irmãos, Deus zela pelo seu nome e nós devemos fazer o mesmo. E a pergunta é: que usos inadequados o mandamento nos restringe? Quais são os usos inadequados do nome de Deus que o terceiro mandamento nos proíbe? E aí aqui eu quero trazer a contribuição dos teólogos de Westminster, os puritanos que fizeram a nossa confissão. Irmãos, eles captaram muito bem o que Deus está proibindo no terceiro mandamento. Segundo eles, a proibição é muito mais do que o uso corriqueiro. Veja, há várias formas de quebrar o terceiro mandamento, de acordo com os puritanos, os nossos pais puritanos de Westminster. Por exemplo, no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 113, a pergunta diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Veja, não é um pecado, são pecados. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? O que o Westminster vai responder: os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido, e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas, a murmuração e as rixas, e as consultas curiosas, e a má aplicação dos decretos e providências de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra, ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas, ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a difamação, o escárnio, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou por fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou o ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Tome. Eis aqui o Westminster, descascado. Engula isso. Não é um mandamento, ou melhor, não é um pecado. São pecados, são usos inadequados do nome de Deus. Eu quero trazer aqui para os irmãos, pelo menos, 3 usos inadequados que nós, homens, por vezes crentes evangélicos, fazem do nome de Deus. Vejamos algumas proibições que são inseridas aqui, neste mandamento.
Em primeiro lugar, o terceiro mandamento proíbe o uso do nome do Senhor em teologias reducionistas. Em primeiro lugar, o terceiro mandamento proíbe o uso do nome de Deus em teologias reducionistas. Irmãos, nós quebramos o terceiro mandamento quando, levados por um baixo conceito de Deus, usamos o seu nome numa teologia reducionista. A revelação do nome de Deus é uma revelação do seu caráter, é uma revelação das suas perfeições, da sua soberania, do seu poder, da sua santidade, do seu amor, e todos esses atributos, eles são difamados, eles são distorcidos e negados em teologias reducionistas da nossa época. Como bem eu já disse, nós vivemos uma época onde o nome de Deus tem sido pronunciado constantemente, mas longe, muito longe de ser de fato reverenciado. A quebra do terceiro mandamento não é tão somente vista entre os incrédulos, mas também entre os crentes, irmãos. Em muitas igrejas cuja teologia é reducionista. Nessas igrejas o nome de Deus é tomado em vão por pastores que não se preocupam com a glória de Deus, mas se preocupam tão somente com a sua própria reputação. E o nome de Deus nessas igrejas é usado como meio de atingir não o coração das pessoas, mas muitas vezes atingir o bolso das pessoas. E o uso vão, então, do nome de Deus nessas igrejas é fruto de um baixo conceito de quem Deus é. Por quê? Porque teologias reducionistas querem domesticar Deus. Esses homens desejam colocá-lo numa jaula, a fim de manipulá-lo. E é por isso que, no fim das contas, teólogos reducionistas são idólatras, porque estão adorando um outro Deus, não o Deus das Escrituras. Reduziram tanto Deus em suas teologias que aquilo que eles adoram não pode ser identificado como o Senhor das Escrituras. Quer um exemplo disso? Aí em Itajaí tem um homem auto-intitulado apóstolo. Ele não é um apóstolo. Ele se auto-intitulou apóstolo. Em uma das suas pregações ele disse o seguinte: irmãos, olha, eu vou falar uma coisa que vai te assustar, mas eu vou falar mesmo assim. Segure na sua cadeira para não cair. Ele disse o seguinte: Deus não vive sem mim. O incircunciso ainda repetiu: irmãos, Deus não vive sem mim. Ele disse o seguinte: é pesado isso, mas é como eu me sinto. Irmãos, o que está por trás de uma mensagem assim? É uma falta de reverência ao nome do Senhor Deus, é um conceito baixo de quem Deus é. Se ele soubesse quem é o Senhor Deus, ele jamais iria falar algo desse tipo. Deus revelou o seu nome por meio dos seus atributos. E a forma que Deus revelou o seu nome ao seu povo nos comunica quem este Deus é. Por exemplo, ele é o Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus, que se refere então a este Deus onipotente, todo-poderoso.
É o Deus Todo-Poderoso que pode proteger o seu povo ou pode penalizar o seu povo. Pode castigar o seu povo. Saber que o nosso Deus tem um nome, Elohim, precisa nos deixar temerosos. Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Deus se revelou ao povo como Yahvé Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. O que isso revela, irmãos? Que Deus ele assume um papel de providenciar segurança ao seu povo na presença dos seus inimigos, ou seja, esse nome revela o relacionamento desse Deus com o povo. É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Irmãos, cada nome do Senhor, revelado nas Escrituras, ensina algo crucial sobre o modo que Deus se relaciona com o seu povo. Ao nomear a si mesmo, Deus não apenas descortina diante de nós quem Ele é, mas o faz de modo que nós possamos então conhecê-lo pessoalmente, a fim de reverenciá-lo da forma que Ele se apresenta em seu nome. Portanto, reduzir Deus, dizendo que Ele não vive sem um determinado sujeito, é macular a soberania de Deus, é macular o poder de Deus. Ou seja, é quebrar o terceiro mandamento menosprezando o nome do Senhor. Elohim, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Quando você tem um baixo conceito acerca de Deus, por exemplo, um baixo conceito acerca do poderio de Deus, da onipotência de Deus, você quebra o terceiro mandamento, menosprezando o El Shaddai, o Elohim. Por isso, meus irmãos, a proteção do nome de Deus, ela é essencial, primeiramente por razões teológicas. Assim, uma das piores formas de transgredir o terceiro mandamento é quando nós utilizamos o nome do Santo Deus de forma supersticiosa e mística, reduzindo os seus atributos. Eu lembro-me, irmãos, de um dos projetos da Missão Juvep. Estávamos no sertão nordestino, não me lembro agora a cidade, mas a Juvep, ela recebia de 100 a 150 pessoas, mês de janeiro, julho, nesses projetos missionários, para ficar ali pelo menos 30 dias no sertão, plantando igreja. Então, vinha pessoas de várias igrejas evangélicas. E no treinamento, eu já estava fazendo parte da equipe base que recebia esses projetistas. 4 dias de treinamento, de evangelismo, cultura sertaneja, como é que você chega na casa de um sertanejo, né? Você bate palma, você não vai logo entrando, e nós ensinamos isso. Olha, não entre no terreno, não entre ali no quintal de uma casa sertaneja, né? Chame do lado de fora. Se não tiver uma cerca, se dirija até a porta e bata na porta. O que aconteceu, irmãos? Um desses projetos foi uma senhora neopentecostal, assim, daquelas assim, na 10ª potência, O que aconteceu? Ela foi lá, entrou, é um cercadinho assim que você pega, né? De arame farpado, você tira assim da estaca e você entra. O que aconteceu, irmãos? Um cachorro estava solto. O que ela disse? Está amarrado em nome de Jesus. O dono da casa saiu, não está amarrado, está solto, e ele é bravo, e morde. E tivemos que corrigi-la. É isso que reduzir o nome de Deus faz. Nós achamos que o nome de Jesus é um abracadabra. São palavras mágicas. Portanto,
Precisamos, irmãos, ser freados pelo terceiro mandamento, em usar o nome de Deus nessas teologias reducionistas. Veja, o profeta Isaías, quando se deparou com a glória do Senhor, com uma imagem ali da parte de Deus, com uma visão da glória de Deus, ele viu serafins, cujas asas eles deveriam tampar os olhos, diante da glória do Senhor Deus, ao ponto que o profeta, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Veja, um profeta do calibre de Isaías, se vendo como um homem de lábios impuros. Irmãos, nós precisamos fechar a nossa boca com relação ao uso inadequado do nome de Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, eu me dirijo às crianças. Crianças, por que nós não devemos falar o nome de Deus em vão? Porque o nome de Deus, ele é especial. Sabia, Dan? O nome de Deus é especial. O nome de Deus é especial. E um nome especial, ele só pode ser dito, pronunciado em momentos especiais. E como é que a nossa língua, ela pode ser freada? Sabia que Deus pode frear a nossa língua? Deus pode fechar a nossa boca, e Ele nos dá algumas ferramentas. Sabe qual é uma ferramenta que Deus pode nos ajudar a fechar a nossa boca para não dizer o nome de Deus em qualquer momento? Uma boa teologia. Sabia, crianças? Uma boa teologia. Teologia é conhecer Deus, é isso. Conhecer Deus. Quando nós conhecemos mais e mais Deus, quando nós conhecemos mais e mais quem Deus é, nós vamos então tendo este freio na nossa boca. Por vezes, crianças, quando você vê algo que te assusta, você coloca a mão na cabeça e diz, ai meu! E você já sabe, você pronuncia o nome daquele que é santo. Ai meu! 3 pontinhos. É por meio do conhecimento de Deus, conhecendo Deus na Bíblia, nós não vamos pecar dessa forma. Amém, crianças? Em segundo lugar, meus irmãos, o terceiro mandamento, ele proíbe o uso do nome do Senhor para ganhar vantagens, prestígios e predileções. O terceiro mandamento, ele proíbe o uso do nome do Senhor para ganhar vantagens, prestígios e predileções. Sempre que associamos, meus irmãos, o nome de Deus com as nossas tentativas ali de ganhar alguma coisa, nós quebramos o terceiro mandamento. O nome de Deus não pode ser usado pelo oportunismo. Quantas vezes, por exemplo, nós tentamos impor as nossas ideias, impor as nossas vontades, usando o nome de Deus? Em igrejas reformadas, é menos comum. Contudo, quantos aqui em igrejas mais pentecostais, arminianas, e você está ali numa reunião de ministério, e aí uma certa pessoa ali naquela reunião de ministério, ela quer impor ali sua vontade, ela quer tentar ali te persuadir que a sua visão particular, ela é sustentada por Deus. Você está discutindo alguma coisa no ministério, aí você traz então a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Deus me disse. Deus me disse. Irmãos, o Deus me disse já finalizou muitas discussões. Porque o Deus me disse é o fim da linha. Quem é que vai discutir com Deus, irmãos? Não há mais argumentações, não há mais ideias ali postas na mesa. Se numa reunião de ministério alguém diz as palavras mágicas, mas Deus me disse, o que ela fez? Ela
tirou ali do bolso uma carta trunfo, colocou em cima da mesa. Acabou. Como é que nós vamos, discutir com Deus, se Deus falou para aquela pessoa? Então veja que Deus, nesses casos, ele vira um meio de possuir vantagens. Deus, ele vira um meio de ganhar posição numa reunião. O santo nome de Deus é usado não para a glória e para a honra do Senhor Deus, mas para favorecer um oportunista. Só isso. Contudo, há ainda uma forma mais sutil de quebrar o terceiro mandamento. Por exemplo, pense numa liderança que está precisando ali fazer uma campanha de arrecadação de fundos para adquirir um terreno. E aí a liderança percebe que o terreno do lado da igreja foi colocado à venda. Aí a liderança da igreja chega para a igreja com um recado dizendo o seguinte: meus irmãos, hoje nós vamos começar uma arrecadação porque Deus abriu uma porta para nós comprarmos. Veja, o terreno está aqui do lado. Então é uma porta que Deus abriu. Quem disse? Não que Deus não possa abrir portas para que igrejas venham comprar terrenos do lado do templo, para aumentar o templo. Deus pode abrir portas, mas a pergunta é: como é que a liderança sabe que Deus abriu essa porta? Você consegue entender isso? Por vezes nós olhamos a situação e até mesmo, ali de uma forma sincera, honesta, nós queremos fazer da forma correta para a glória de Deus, nós usamos o nome de Deus para tentar persuadir, dizendo: olha, Deus abriu essa porta. Com que certeza você diz isso? Vou confessar mais um pecado aqui. Hoje é a noite de confissão de pecados. Um pouco antes de eu entrar no seminário, irmãos, eu realmente acreditava que eu tinha um chamado para a África, para viver os meus anos em Moçambique. Deus me chamou para ser um missionário em Moçambique. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um projeto. Assim, e fui conversar com pessoas para que aquelas pessoas pudessem me ajudar, para que essas pessoas pudessem ser meus mantenedores. E eu coloquei ali: olha, Deus me chamou para a África. Como bem disse Martin Lloyd Jones, sincero, mas errado. Sincero, mas errado. Eu queria fazer a glória de Deus. Mas no meu projeto eu coloquei Deus, eu usei a carta trunfo. Opa, Deus chamou esse garoto. Ele está dizendo que chamou, então ele chamou, Então vamos investir. Então há várias maneiras muito sutis de quebrar este mandamento. O Philip Ryken, comentarista bíblico, vai dizer: um modo mais sério de quebrar o terceiro mandamento é usar o nome de Deus para fazer avançar a nossa própria agenda. Alguns cristãos dizem: o Senhor me disse para fazer isso. Ou pior, eles dizem: o Senhor me disse para lhe dizer isso. Aqui, realmente, o Senhor me disse, me deu um recado para lhe dizer. Diz o Philip Ryken: Deus já disse em sua palavra tudo e que nós precisamos saber. Certamente há uma direção interior do Espírito Santo. Mas isso é apenas uma direção interior e não deveria ser deturpada como se fosse uma palavra de Deus revestida de autoridade. Veja, uma coisa é você ter uma intuição de que o Espírito pode estar falando ao seu coração. Uma intuição. Outra coisa é você dizer: Deus me disse. Opa, se Deus disse, se Deus pronunciou, a sua palavra tem autoridade. Kevin DeYoung também comenta dizendo: quando reivindicamos a autoridade divina absoluta para os nossos planos e as nossas decisões humanas, violamos o terceiro mandamento. O nome de Deus é santo. Ele não pode ser associado indiscriminadamente às nossas decisões que requerem prudência.
não importando quão sincera ou importante seja a nossa decisão. Quer ver um outro meio de quebrar o terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão? Irmãos, quando nós usamos o nome de Deus para defender uma determinada ideologia política, um pecado muito presente na nossa nação hoje. Os crentes foram levados a pensar que, se o seu candidato se dizer cristão, ele não somente tem o direito de usar o nome de Deus para angariar votos entre os evangélicos, como também tem o direito de ser o único a levantar a verdadeira bandeira do cristianismo. Os crentes foram levados a pensar isso. E isso gera um problema enorme. Associar o nome de Deus, santo, bendito, com uma determinada agenda política, ainda que seja uma agenda com certos valores bíblicos, é quebrar o terceiro mandamento do nosso Deus. O Dr. Michael Horton, inclusive eu indico esse livro para você, o livro se chama A Lei da Perfeita Liberdade. Michael Horton é o presidente do Westminster Seminary, na Califórnia. Ele vai dizer o seguinte: nos últimos 20 anos, Deus tem sido usado para justificar o nacionalismo, o militarismo, a oposição às creches para mães que trabalham, e até mesmo em questões discutíveis como a retenção do canal do Panamá. Ele tem sido usado como um mascote para os conservadores, brancos, estabelecimentos da classe média, o responsável pelos direitos e valores familiares dos evangélicos, como os de possuir submetralhadoras. Isso cheira a usar Deus e explorar a religião, embora os evangélicos façam isso tanto quanto os principais liberais fazem e desfazem de Deus. E eu concordo plenamente com Michael Horton. O uso político do nome de Deus já foi denunciado, por exemplo, em Amós, no profeta Amós. A Bíblia relata, irmãos, que um sacerdote de Betel, cujo nome era Amazias, ele confundiu completamente as bolas. Esse sacerdote, o Amazias, ele tinha como objetivo principal da sua vida, do seu ministério, concordar tudo com que o rei Jeroboão falasse. Ele passava o pano, como diz o outro, para Jeroboão. Ele não conseguia desassociar a política do reinado de Jeroboão com a vontade de Deus. Amazias era tão fanático com a política de Jeroboão que ele não aceitava qualquer crítica com relação à política de Jeroboão. Amazias entendia que criticar Jeroboão é criticar o próprio Deus. Certa feita, o Amazias enviou uma carta a Jeroboão, isso está lá em Amós, capítulo 7, verso 10. Amazias, ele diz o seguinte: então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós, o profeta Amós, está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel, e a nação não suportará as suas palavras. Perceba, irmãos, que qualquer crítica dessa confusão aqui de Israel quanto aos propósitos de Deus na agenda de Jeroboão era considerada por Amazias como uma conspiração. Amós está conspirando contra você no centro de Israel. Ele fez isso ao ponto até mesmo de enxotar, de expulsar o profeta Amós. Ele tentou calá-lo aqui no capítulo 7, verso 12 e 13. Veja, só escute. Depois Amazias disse para o próprio Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Veja,
Este é o santuário do rei, e este é o templo do reino. Amazias estava quebrando o terceiro mandamento ao identificar com a sua própria ideologia os planos de Deus. Nas palavras de Amazias, não é o santuário de Deus, não é mais o templo de Deus, não, é o santuário do rei Jeroboão. É o templo não de Deus, mas o templo do reinado de Jeroboão. Irmãos, foi para corrigir este sutil pecado de identificação dos planos de Deus com a nossa agenda política que, em sua oração, Jesus disse: santificado seja o teu nome. E em seguida ele diz: faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, quantas barbáries políticas já foram praticadas em nome de Deus? Pegue, por exemplo, as cruzadas, todas elas feitas em nome de Deus. Pegue, por exemplo, a guerra entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte, feita em nome de Deus. Pegue, por exemplo, a restrição de estrangeiros, de refugiados que por vezes estão fugindo de guerra, né? Cercar a nação completamente de muros altos, para que as famílias desesperadas não entrem. Tudo isso é feito em nome de Deus. Irmãos, o problema não é ter uma posição política. O problema é quando nós tentamos customizar Deus a fim de que Ele venha se enquadrar em nossas pautas políticas, que por vezes, e na maioria delas, não são claras nas Escrituras. Queremos sempre que Deus venha trabalhar do nosso lado, ao invés de trabalhar ao lado dele, quando tentamos customizar Deus, tentando fazê-lo ali se enquadrar em nossos pensamentos, quebramos o terceiro mandamento. Em terceiro lugar, o terceiro mandamento proíbe o uso do nome do Senhor Deus em falsa adoração. O terceiro mandamento, ele proíbe o uso do nome do Senhor Deus em falsa adoração. Irmãos, nós quebramos o terceiro mandamento quando nós temos uma teologia reducionista, quando usamos Deus como um mascote para que venhamos ter vantagens, prestígios, predileções e, por fim, quando nós usamos o nome de Deus numa adoração falsa, numa adoração superficial. Deus leva muito a sério a adoração. Deus leva muito a sério o culto direcionado a Ele. Irmãos, Deus dá liberdade moral para todos nós. Deus Ele dá uma liberdade moral para todos nós entrarmos numa sorveteria, pegar uma bandejinha daquelas e escolher: eu quero chocolate, eu quero sorvete de chocolate ou eu quero sorvete de morango. Deus nos dá essa liberdade moral. Contudo, Deus não nos dá uma liberdade de termos ou praticarmos, exercermos um culto falso. Deus odeia quando exercícios espirituais são feitos de uma forma superficial, usando o seu nome. E aí nós temos o caso de Nadab e Abiú, irmãos, em Levíticos, capítulo de número 10. Os dois filhos de Arão levaram um fogo estranho para o altar e foram consumidos pelo Senhor Deus. Tanto Nadab como Abiú desejaram cultuar o Senhor Deus, mas com uma adoração falsa.
quebrando o terceiro mandamento. Alguns anos antes, o próprio Arão fez isso. Moisés subiu no Sinai, Êxodo capítulo 32, o povo ficou no sopé da montanha, e vai dizer o texto que Arão instigou o povo a adorar o Senhor Deus por meio de um bezerro de ouro. O texto, ele vai dizer que o povo estava tentando adorar Yahvé por meio de um bezerro de ouro, ou seja, eles não tão somente estavam quebrando o segundo mandamento, eles estavam quebrando o terceiro mandamento. Era uma festa dedicada ao Senhor, o texto vai dizer. Não era uma festa dedicada ao bezerro de ouro. Era uma festa dedicada ao Senhor Deus usando um bezerro de ouro. Toda adoração falsa é uma quebra legítima do terceiro mandamento. E a pergunta é, irmãos, como nós adoramos falsamente, de forma superficial? Por exemplo, quando nós cantamos na igreja verdades, e nós não vivemos essas verdades. Quando nós cantamos louvores, pronunciando ali verdades sem que o coração esteja disposto a viver essas verdades. Cantamos por vezes na igreja, renova-me, Senhor Jesus, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Veja, você canta isso, mas por vezes, ou na maioria das vezes, ao longo da semana, você não luta uma única vez para abandonar o seu pecado e mudar de vida. Mas você canta, já não quero ser igual. Nós pecamos contra Deus quando nós cantamos no culto público, sem ao menos prestar atenção naquilo que nós cantamos, sem fitar os nossos olhos, sem meditar, sem refletir naquilo que nós estamos cantando, irmãos. O mesmo nós fazemos quando nós sentamos, abrimos a Bíblia para ouvir a pregação, mas a nossa mente está vagando por aí. A nossa atenção está em outros lugares, menos no culto público. Nós quebramos o terceiro mandamento usando o nome do Senhor Deus em vão, numa adoração falsa. Irmãos, de fato, eu sei que nós somos humanos. Sei que por vezes nós nos distraímos, mas a verdade é que muitos não querem ter as suas mentes treinadas, as mentes treinadas para cultuar o Senhor Deus numa reunião solene. Por exemplo, quantos de nós pecamos minutos antes da ceia do Senhor? Quando nos colocamos de pé e nós começamos a recitar com a nossa boca num culto público, num culto solene, antes de tomar a ceia do Senhor. E nós confessamos, nós vamos admoestar uns aos outros, nós vamos cuidar uns dos outros com amor fraternal. E por vezes nós passamos anos congregando com uma pessoa e a gente não sabe o nome dela. Nós nunca abraçamos essa pessoa. Nós nunca chegamos até perto dessa pessoa e cumprimentamos com a paz do Senhor, meu irmão. Boa noite. Mas nós estamos aqui, dizendo, cuidaremos uns dos outros, no amor fraternal. Nós confessamos. Nós vamos ofertar alegremente para o sustento do ministério. Pergunte depois ao Felipe como é que estão as finanças da igreja. Sempre quase no vermelho, irmãos. Sempre quase ali, na estica. A igreja cresce e as coisas parecem que vão diminuindo. Não entendo essa conta. Mas antes da ceia, nós estamos confessando solenemente com a nossa boca, nós vamos ofertar alegremente para o sustento do ministério, para aqueles que precisam. Nós quebramos, irmãos, constantemente o terceiro mandamento. Isso é muito sério. Quer ver um outro exemplo de quebrar o terceiro mandamento? Com uma adoração falsa? Quando você se reúne com a sua família, na hora do almoço, e constantemente, e você faz ali
Todos os dias você faz uma oração antes de, começar a se alimentar. Mas aí o dia está corrido, as crianças estão ali na mesa, aí a criança já vira o copo, aí o copo de suco já esparrama pela mesa, aí já suja a toalha, aí um outro já bate, o prato quebra no chão, aí você simplesmente para e faz uma oração de qualquer jeito, como se fosse um obstáculo, como se fosse uma lista de cheque, E aí a oração, no momento da mesa é mais um cheque. Opa, fiz, pronto. Kevin DeYoung, ele comenta sobre isso. Ele vai dizer, a mesma coisa se aplica a orar com os nossos filhos ao redor da mesa ou antes de dormir. E ele vai dizer, sei que eu já cometi esse pecado antes. No meio do caos descontrolado, rapidamente eu oro a Deus pela comida ou pelo dia, e então está tudo feito. O problema não é uma oração curta demais. O problema é que eu estou, de forma descuidada, cortando o nome de Deus como se fosse mais um item da minha lista de obstáculos a resolver, antes que possamos comer ou finalmente ter um pouco de paz e sossego. Sem dúvida, Deus é mais paciente com crianças de 3 anos, que não podem ficar quietas, do que com pais que não conseguem desacelerar, para que sua mente e o seu coração estejam no lugar certo. Seria melhor não orar pela refeição, caso a alternativa seja quebrar o 3º mandamento. É muito sério, irmãos. Veja, há muitas formas de quebrar o 3º mandamento. Portanto, a finalidade do 3º mandamento é afirmar a santidade de Deus. Nós não podemos profaná-lo, nem tratá-lo de forma reverente. Esse mandamento, ele proíbe qualquer uso do nome de Deus de forma leviana, de forma blasfema, de forma insincera. Devemos reverenciar o nome santo, divino de Deus, porque esse nome revela o caráter de Deus. E aí eu tenho algumas aplicações para nós. A aplicação com relação a viver de forma digna do nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o nome de Jesus, ele foi colocado sobre todo o nome. Quando o Espírito nos capacita a obedecer ao 3º mandamento, nós precisamos fitar os nossos olhos e a nossa atenção no nome de Jesus. Por quê? Deus o Pai colocou o nome de Jesus acima de todo nome, é o nome mais importante que existe. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Deus elevou o nome de Jesus sobre todo nome? Irmãos, Deus, o Pai, encontrou no Filho inúmeras razões para desejar a fama do nome do Filho, Cristo Jesus. Foi o Filho que encarnou, foi o Filho que veio e vestiu pele humana, foi o Filho que deixou a sua glória e trocou a sua glória para viver como um de nós. Foi o Filho que viveu em total obediência, obedeceu os 10 mandamentos completamente. Foi o Filho que morreu no maldito madeiro, sofrendo todo o peso da ira de Deus. Foi o Filho que ressuscitou
e teve poder então para dispensar a sua graça sobre os eleitos. Este é o Filho. Por isso o nome dele é o nome mais importante de todo o universo. Deus pegou o nome de Jesus, tirou da mediocridade do nosso nome e colocou o nome de Jesus sobre todo o nome. E aí, quando nós olhamos para o ministério de Cristo Jesus, todo o seu ministério foi para glorificar o nome do Pai. Veja, é muito interessante isso. Olhe para cá, por favor. Todo o ministério de Cristo, toda a obra de Cristo foi para exaltar o nome do Pai. E em contrapartida, como recompensa eterna, o Pai exaltou o nome de Cristo Jesus. Por exemplo, Jesus, ele encarnou para a nossa salvação em nome do Pai. Em nome do Pai. João capítulo 5, verso 43, o próprio Jesus vai dizer: eu vim em nome do Pai. Eu vim em nome do Pai. Toda a obra de Cristo Jesus foi realizada como um ministro. Ele era como um ministro enviado pelo Pai, um porta-voz dos céus. Jesus, ele veio, ele desceu para glorificar o nome do Pai e para revelar o nome do Pai. João capítulo 17 vai dizer, do verso 4 ao verso 6, na oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer: eu te glorifico na terra, completando a obra que tu me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. O ministério de Cristo Jesus foi um ministério onde ele glorificou e revelou o nome do Pai. Ainda nessa oração sacerdotal nós vemos Jesus orando pela preservação dos eleitos de Deus, onde? No nome bendito do Pai. Ainda em João capítulo 17, verso 11 e 12, Jesus ele ora dizendo: não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. A oração de Cristo Jesus aqui, ela garante a nossa preservação no nome do Pai. Nós somos protegidos, nós somos blindados, nós somos guardados, porque Jesus orou para que o Pai viesse nos guardar em seu nome. Em seu nome. Jesus, antes de ser assunto aos céus, Mateus capítulo 28, verso 18 e verso 19, impulsou os seus discípulos dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a pregação apostólica aponta para o nome de Cristo Jesus, para o nome do Deus triuno, o nosso Deus Santo. Aleluia! Esse é o ministério de Cristo Jesus. Ainda em João, irmãos, capítulo 16, verso 23 e 24, Jesus garantiu a todos nós, seus discípulos, que as nossas orações, elas podem ser respondidas por causa do nome. Jesus disse aos seus discípulos: naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Eu lhes asseguro, muitos outros sinais miraculosos, que tudo que o Pai lhe dará, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que lhe pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Este nome, o nome bendito de Cristo Jesus, é o nome que dá salvação aos pecadores, aos eleitos de Deus. É o nome que preserva a vida eterna dos eleitos de Deus. João capítulo 20, verso 30 e 31, nos diz o seguinte, né? Já no final do seu livro, o apóstolo João, ele escreve dizendo que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos, diz o apóstolo João, estes sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que coisa preciosa! Que poder maravilhoso! No nome de Cristo Jesus. E é por isso que o Pai elevou o nome de Cristo Jesus. Cristo sempre glorificou o nome do Pai, como resposta, como recompensa pura, eterna, santa. O Pai o exaltou acima de todo nome. Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 2, que ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, para todos sempre. Amém. Um dia, todos os homens, todos eles, vão se prostrar e vão confessar o nome de Cristo Jesus, vão confessar que Cristo é o Senhor, crentes ou incrédulos. Vai ter homens que vão tentar rejeitar, vai ter homens que vão tentar, de uma forma obstinada, rejeitar o convite de se dobrar, com toda certeza, os incrédulos farão isso. Mas Deus vai quebrar as rótulas desses homens e todos eles vão se dobrar diante do nome de Cristo Jesus e vão confessar que Cristo é o Senhor, para a glória do nome de Deus o Pai. Irmãos, como viver de forma digna deste nome, imitando Cristo Jesus? Como vivemos de acordo com este mandamento, irmãos? Como nós podemos viver? Vivendo no reconhecimento e na confissão que Cristo merece a mais alta honra, pois Ele nos separou e por seu nome, Ele colocou sobre nós o seu nome, e se isso não fosse feito, todos nós estaríamos perdidos, se não fosse pelo fato de que, por causa do seu nome, Ele nos guarda. Estaríamos perdidos se Cristo não nos guardasse em seu nome. Como, irmãos, podemos viver de forma digna desse mandamento? Reconhecendo e confessando que Jesus, Ele merece a mais alta honra, pois Deus elevou o nome de Cristo Jesus acima da mediocridade. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha perdoar o nosso pecado, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós reduzimos o Senhor com uma teologia fraca, quantas vezes nós reduzimos o Senhor, reduzimos o teu nome, a fim de ganhar algum prestígio, a fim de ganhar qualquer vantagem, Senhor, tentando enquadrá-lo em nossos planos, em nossos sonhos, em nossas agendas. Quantas vezes, ó Deus, nós blasfemamos contra o teu nome, usamos o teu nome de forma vã, inútil, Senhor, e tão medíocre, por meio de uma adoração falsa
Ajuda-nos, ó Deus, com o nosso coração a ter em alta estima, Senhor, em alta reverência o Teu nome. Por favor, que a Tua Escritura, que o Teu Espírito venha gerar um temor sobremodo, Senhor, em nosso coração, a fim de que possamos ter a nossa língua freada, o nosso coração freado, para não usar o Teu nome de qualquer maneira, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a usar esse nome tão especial para momentos especiais, a usar esse nome de uma forma que venha glorificar este nome e nunca, ó Deus, trazendo a este nome qualquer irreverência, qualquer vergonha. Por favor, ajuda-nos para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.